trabalho de Paulo Casaco e Nerea Artamendi, que propõe uma reforma na política monetária direcionada primariamente para a criação de emprego, capaz simultaneamente de alentar as hostes europeístas prostradas desde a crise financeira e económica atual. Os ditos nacionalismos, do Estado-nação bem entendido, foram incapazes de prescindir das prerrogativas do poder próprio, alicerçada nas partidocracias imperantes, e deixaram, consequentemente, portanto não é causa, desenvolver-se uma Europa demasiado burocrática e apenas arbitral. A proposta ora oferecida não esconde a implícita visão reformadora da Europa e das suas instituições. Ataca o momento, a crise económica e financeira, mas implica o futuro, pois é consciente do papel fundamental da política, dos homens, na condução do processo de integração. Alguns aspectos são muito importantes. Eu escolhi aqui algumas coisas que valia a pena nós falarmos. Um dos aspectos que o Paulo aqui escreve no livro, vou ler, assim: testemunhamos hoje uma extraordinária troca de papéis entre o Estado e os bancos. Os Estados tornam-se meros instrumentos das decisões tomadas pelo sistema bancário. Isto porque o Tratado de Maastricht estabeleceu o princípio de quase total ou quase completa independência do Banco Central Europeu em relação a qualquer forma de poder democrático, mas ignorou um risco óbvio e bem real: a falta de independência do Banco Central em relação aos seus associados profissionais, os banqueiros. E esta questão é para mim a temática fundamental. Aquilo que o Paulo aqui defende é que em determinado momento o modelo europeu começa a funcionar mal, e começa a funcionar mal exatamente no momento da construção de uma moeda única. Mas de uma moeda única que, curiosamente, começa por funcionar muito bem. E começa por funcionar muito bem de uma forma artificial. E porquê? Porque coincide nos anos 90, e essa é a grande observação histórica que o Paulo faz, eu espero que seja de tanta sorte na sua futurologia como relativamente àquilo do passado. Porquê? Porque sucede que os alemães entram num processo de reunificação. E como os alemães entram num processo de reunificação, rebentam desde logo os tratados europeus, exatamente relativamente à moeda única. E relativamente, como sabem, ao déficit. Mas fazem com que a Alemanha, durante algum tempo, seja um país parecido com os outros. Seja um país que subitamente, exatamente porque está no processo de reunificação, tem que colocar todos os seus recursos ao serviço de uma região mais atrasada sob o ponto de vista económico e ao mesmo tempo fica sem o quê? Sem uma coisa fundamental. Sem aquilo que é a sua grande margem comercial. Portanto, de alguma maneira, durante esse tempo, a moeda única era uma moeda que era adequada aos vários países. Era adequada à Alemanha e conseguia ser adequada à Espanha e conseguia ser adequada à Itália. E até nós, que somos pequeninos, não contávamos muito. O problema é que, desde então, a partir do momento em que este problema está resolvido, e foi resolvido, reparem bem, com a solidariedade dos europeus, na medida em que deram à Alemanha a capacidade, durante algum tempo, ter um déficit muito maior do que aquele que a própria Alemanha tinha imposto aos seus parceiros, a partir do momento em que a Alemanha resolve esse assunto, a moeda única, no seu formato atual, deixa de ser uma moeda que serve para todos os países. E aquilo que o Paulo propõe, no fundo, é, e desafia a Europa, é qual é o modelo possível de coesão no princípio de que queremos manter a União Europeia como um projeto de futuro e como é que, ao mesmo tempo, podemos encontrar um modelo de partilha de responsabilidades entre os Estados que contribua para o crescimento económico e que contribua também para o emprego. Quem está no poder quer, numa altura em que vai haver eleições para o Parlamento Europeu, que o eleitorado se convença que as coisas estão bem. Há aqui sempre uma agenda. Porque quando nós olhamos e comparamos como é que as coisas estão no nosso continente com o que estão nos outros blocos económicos, nós continuamos a estar, no mínimo, numa situação de anemia. Eu acho que é talvez a expressão melhor. Ou seja, apesar de não haver nenhuma doença viral que nos esteja a afetar neste momento, como afetava 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos atrás, nós estamos a viver numa situação de anemia. E em situação de anemia, nós não estaremos preparados, seguramente, para o próximo impacto, para a próxima gripe que há de vir por aqui. Propõe, no fundo, que no modelo de coesão, que os Estados europeus adotem um modelo de partilha diferente.
E isso parece-me particularmente interessante. Ou seja, que aqueles países que têm superávit sejam, no fundo, obrigados a acelerar e a consumir mais, no sentido de fazer com que os outros, de alguma maneira, tenham uma maior capacidade de lhes vender a eles. E este modelo é, de facto, um modelo que me parece interessante e que me parece útil. Até porque nós precisamos que, de vez em quando, a Europa se lembre de uma coisa. Se lembre da questão da coesão social. Não é possível, não vai ser possível construir um modelo europeu sem coesão social. Porque essa, de facto, se nós falharmos nessa matéria, falhamos naquilo que tem mais a ver com o espírito, ou com aquilo que nós acreditamos que é o espírito europeu. Se nós não formos capazes de agarrar agora, enquanto é tempo, a União Europeia, se não formos capazes de desenvolver este modelo que o Paulo aqui defende, com o qual eu basicamente concordo, nós estaremos a condenar a Europa ao escrutador. E nós precisamos de ter, de vez em quando, uns eurofanáticos. E o Paulo é um eurofanático. Gosta da Europa, eu também gosto da Europa, e, portanto, mais não fosse também só por isso e por o Paulo estar cá hoje a apresentar o seu livro e as suas ideias, que alguns consideram radicais, mas eu não considero, porque acho que é importante, a pedrada no chá, que é importante, tinha que estar cá, portanto, Paulo, meus parabéns. Dr. Rui Moreira, uma personalidade de nível europeu. Muito do que ele aqui agora disse-me da primeira vez que falámos. A capacidade de compreensão daquilo que se passa na Europa é absolutamente extraordinária. Eu acho que ele conseguiu aqui dizer, talvez de forma mais sucinta, mais concreta, mais exemplar, o que quer que seja que eu pudesse dizer sobre o livro. Fez uma descrição exata